Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece ainda. Hoje é dia 8 de dezembro de 2015. Eu peço aos irmãos se nessa palavra que a gente vai estar dando hoje tem algum barulhinho de fundo. É feriado, eu tô com os 2 filhos em casa. E por mais que a gente pede, tenta, né, fazê-los ficar quietinho, vai sair sempre alguma coisinha. Então eu já peço perdão aos irmãos aí, mas eu tinha 2 opções, né? Eu deixava pra lá e cuidava deles, ficava aqui na minha casa de bobeira, nesse feriado, ou eu pedia a eles para tentar fazer o máximo de silêncio possível e vinha com esse assunto que tá incomodando no meu coração, porque o último vídeo que foi colocado, ele fala sobre adultério, sobre prostituição, fornicação, né? Sobre a minha vida sentimental de um modo geral. E ali, à luz das escrituras, a gente trouxe, né, a coisa como ela é, segundo o que a Bíblia diz. E por mais que a gente queira tentar achar uma solução daqui, dali, para tentar consolar aqueles que entenderam, que descobriram que está com a vida um pouco complicada e vão ter que talvez fazer coisas, né, impensadas até então. A gente não tem, porque se a gente ou vai pela palavra de Deus ou vai pelo coração. E é assim, a gente tem que ir pela palavra de Deus. E veio um tema em cima disso, um tema novo, falando, com todos nós, inclusive comigo, na minha vida, por tantas vezes, quantas vezes eu pequei, eu errei, eu fiz coisas que eu não devia, inconscientemente, na ignorância total, né? Já contei alguns testemunhos da minha vida, um deles foi quando eu disse que eu era adolescente, com o meu trabalho, um dia eu cheguei em casa com um monte de roupa de marca, roupa cara, porque eu tinha que ir pra discoteca, eu tinha que estar, né, na onda, na crista da onda. E minha mãe fazendo faxina na casa dos outros, minha irmãzinha tadinha não trabalhava ainda e tal, aquela situação complicada. De repente eu chego, olha o que eu comprei, R$ 90, não sei o que, não sei o que. E minha mãe muito tristezinha, ficou olhando assim, sabe, as contas para pagar, e a Ana Paula pensando só nela mesmo. Naquele dia eu nem imaginei, nem passou pela minha cabeça que eu estava sendo egoísta. Eu não tinha noção do dano que eu causei, ou do mal que eu fiz a elas, em todas as vezes, principalmente na minha adolescência, foi a época que eu mais sapequei mesmo. Cheguei, por exemplo, a roubar uma tia minha, roubei a ela, eu estava morando com ela, eu tinha saído da minha casa por causa do meu pai, e eu fui morar com essa tia, eu fiquei com ela acho que nem um mês eu fiquei direito, porque depois ela não aguentou e me mandou embora. Ela saía de casa, ela trancava o telefone, ela trabalhava, eu não lembro se ela já tinha um serviço que ela tem muito bom, hoje ela é enfermeira, eu não lembro se na época ela já era enfermeira, ou se ela ainda trabalhava mal, tinha um serviço muito ruim numa locadora de vídeo, ganhava salário mínimo, não lembro. Mas eu sei que ela saía para trabalhar e eu ficava em casa. Aí eu corria no telefone e ficava ligando para os outros, escondido dela. Ela trancava o telefone, era aquele telefone a disco, né, que você ia discando. E eu arrumei um jeito de ligar sem discar. Eu aprendi a arrumar uma técnica lá de usar aquele negócio sem ter que discar e funcionou, sabe? E cheguei a roubar perfume dela, tipo assim, ela saía, né? Aí eu ia sair também. Aí eu esperava ela sair, corria no guarda-roupa dela, que esse perfume importado, eu tacava um pouquinho e saía, né? Cheguei a passar até noite fora, sem dar notícia, porque eu achava que eu era independente, eu tinha 18 anos, eu não precisava falar nada. Ela chegou a ficar desesperada um dia, cadê a Ana Paula, cadê a Ana Paula? E nada. Então, assim, eu não tinha noção da minha responsabilidade, do meu egoísmo, da minha falta de caráter, né? Um caráter realmente terrível, aquele que eu tinha. Então foi ignorância, quantas coisas eu fiz, Deus o sabe, eu e ele, na ignorância, mesmo depois de crente, ainda muita coisa eu fiz na ignorância. Pequei na carne várias vezes, pequei na carne no sentido, né? Fiz o que eu não devia, falei o que eu não devia, menti,
tá? Então, amados, é tempo de ignorância. Só que eu quero ler com vocês, para não ficar rodeando muito sobre a minha pessoa, porque não penso que é o que vem ao caso. Eu queria que os irmãos, se possível, abrissem 2 histórias hoje que a gente vai olhar à luz da Bíblia, porque esse tema tá aí. Às vezes a gente fala, eu fiz tanta coisa errada a minha vida inteira e hoje eu tenho consequências. Então, o que eu faço? Eu continuo ou eu saio fora de tal situação, porque eu fiz na ignorância, tentando ainda, no modo quase que desesperado, arrumar uma justificativa para tentar sanar o problema do melhor modo possível, dando um jeitinho, né? E Deus não é Deus de jeitinho, não. Deus, ele é Deus de justiça. É tudo com J, mas é a verdade. Deus não é Deus de jeitinho. Deus é Deus de justiça. E Deus nunca deixou de punir o pecador. Deus nunca deixou de fazer o trabalho dele com a pessoa do modo que devia de ser. Eu não vou rodear muito, eu gostaria que os irmãos abrissem Jonas capítulo 3. Poderia ler toda a história de Jonas, mas não é o que vem ao caso. Depois, se os irmãos quiserem, vocês leem. O livro de Jonas é pequenininho, são 4 capítulos, né? Você consegue ler todinho em 4 páginas na sua Bíblia. 4 páginas, exatamente. 4 páginas, mas eu quero puxar do capítulo 3, porque eu quero ir direto ao assunto, sem muitos rodeios. Jonas, desculpa. Jonas capítulo 3. Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu, Deus, te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Isso depois de uma série de resistência que ele tentou lutar com Deus aí para não ir, né? Então Deus, ele foi com muita paciência. A gente vê que a história de Jonas, ele foi parar na barriga do peixe, porque ele queria fugir. Ele tinha que ir num barco para a cidade de Nínive, ele foi na direção oposta, aí começou a cair uma chuva terrível, o barco estava quase afundando, aí eles lançaram Jonas no mar. Jonas cai, pensando que ia morrer, veio um peixe, não é uma baleia, um peixe gigante, engole ele. E ele fica 3 dias na barriga do peixe. Para surpresa, esse peixe leva ele até o litoral da cidade de Nínive, cospe ele na praia, praticamente, é o que dá a entender. E ali ele ainda reluta, e Deus fala uma vez, fala a segunda, vai falando, vai pedindo, aí cai no capítulo 3. Então a gente vê a paciência de Deus com o profeta, que Jonas, o que aconteceu? Por que ele não queria pregar na cidade de Nínive? Porque ele odiava os ninivitas. Porque por motivos pessoais e por causa que era um povo pecador, um povo duro, um povo difícil, né? Então aqui a gente começa partindo do capítulo 3, depois os irmãos leem a história. Eu acho que é interessante você, né, que está aí lendo a Bíblia, pegar a história toda e lê-la, porque vai te edificar ainda mais, principalmente depois de ouvir a mensagem. É bacana se depois você tem as referências, que eu deixo sempre referência de tudo que eu leio, você volta lá e lê sozinho, lê o capítulo inteiro, lê mais do que aquilo que a gente deixa, tenta buscar no Espírito Santo a resposta, né? Uma visão entre você e Deus, porque eu acho que a coisa mais legal que nós cristãos podemos e temos que fazer, depois que a gente escuta uma palavra, você anota as referências bíblicas, depois que você terminou tudo no seu ângulo com o Senhor, você vai no seu silêncio e lê de novo. E ali você vai firmando aquilo no seu coração, a palavra vai ficando mais enraizada, amém? Então ele vira pela segunda vez e diz a Jonas, né, vai à grande cidade de Nínive, não era nem a cidadezinha, a grande cidade, e proclama contra ela a mensagem que eu, Deus, te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, finalmente, né, contra a vontade dele, ranzinzo com Deus, mas ele obedeceu. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Não sei por quê,
tá? E de 3 dias para percorrê-la. Era uma grande cidade que para cruzar ela do início até o final, era necessário 3 dias para percorrer sem parar essa cidade. Eu imagino aí dia e noite, 24 horas, né? Então 24 mais 24 mais 24, que eu não sei quanto que é, que eu não quero fazer conta aqui agora não, mas... Então tinha que ter 3 dias de caminhada, né? E ele, o que ele faz? Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Ainda 40 dias e vai ser destruída a cidade de Nínive. O que acontece? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Deus, na Bíblia, ele mostra de tudo. Então, para que Deus na Bíblia ele mostra de tudo? E por que a Bíblia veio cair na nossa mão? Nós somos a última geração. A Bíblia está quase perdendo essa capacidade de estar na mão dos cristãos, porque a gente está vendo quanta perseguição já está acontecendo no mundo inteiro, e quando vier o anticristo, aí vai ser difícil mesmo. Se você acha que na Coreia do Norte é difícil ser crente, se você acha que às vezes na China, em vários países muçulmanos, é difícil ser crente, tá? O mundo inteiro está prestes a provar dessa mesma situação. Então, enquanto a gente hoje tem essa maravilha na mão chamada Bíblia, a gente precisa desfrutar dela. E a gente tem que desfrutar dela para que nós cresçamos e depois, né, quando chegar os tempos ruins que Deus tem proclamado todos esses dias na nossa vida, nós não estejamos mais aqui, para não ter que passar na pele a aflição desses dias que estão vindo. E a gente vê, Deus ele conta várias histórias de todo modo possível. Deus ele fala do pecado em todos os sentidos. Deus ele fala das graças, das bênçãos, das maldições. Ele dá exemplo de todo tipo de gente. Por exemplo, Davi foi um rei que não perdeu uma batalha. E já tiveram vários reis de Israel que perderam todas. Você vê Saul, quando ele começou a se rebelar contra Deus, a vida dele decaiu completamente. Você vê Salomão, que viveu anos de glória na terra e nunca teve problema por causa da promessa de Deus, por causa do pai. E depois você vê outros reis, né? Por exemplo, Acaz, o tal do rei Acaz, foi terrível, né? E você vê, por exemplo, o rei Ezequias, que amou a Deus assim de um modo tão profundo, e Deus teve tanta misericórdia num período de tanta desgraça no meio de Israel, mas o rei Ezequias, com o coração que teve, apaixonado com Deus, Deus o abençoou. Então você vai vendo todo tipo de exemplo possível. Nós, cristãos, não temos desculpa para dizer: Deus, eu não entendi. Porque Deus ele dá esse exemplo daqui, dali, ele remexe, ele, sabe, revira as coisas de todo jeito. Você não está entendendo, então eu vou te explicar desse jeito. Você não está entendendo? Vou te explicar desse. Ainda não entendeu? Não, tem um outro exemplo agora. Exemplo tal é as parábolas de Jesus. Quantas parábolas Jesus deixou no Novo Testamento? Quando a gente vê, por exemplo, a história das 10 virgens, depois ele fala do ladrão da noite, depois ele fala a história da semeadura, ele fala a parábola do servo mau, tudo em cima do arrebatamento. Mas ele dá mais ou menos 4 exemplos para fazer a gente entender de todos os pontos de vista possíveis o que é a misericórdia de Deus. Ana, mas Deus ele vai castigar muitos. Onde é que está tanta essa misericórdia? A misericórdia de Deus está no tempo da graça. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos debaixo da graça de Deus. O último momento é quando a gente morre, né? Ou quando o nosso coração se inclina para o mal de tal modo que Deus abandona a nossa vida nas mãos da nossa própria concupiscência. É onde o martelo é batido, Deus te larga de lado, te deixa fazer o que você quiser e você faz o que você quiser. Eu ainda dei um exemplo outro dia para uma irmã sobre o pecado original. É a mesma coisa você ter um filho. Você tem um filho, você vira pro seu filho e fala: olha, filho, não toca naquele ferro, que aquele ferro é quente. Imagina uma prancha de cabelo, um ferro de passar roupa, né? E ali você fala: não toca naquele ferro porque ele é quente e você pode se queimar. O dia que você tocar nele quente, você vai se queimar. Você dá uma certeza. Aí vem um irmãozinho mais velho, que eu vejo isso aqui muito na minha casa, não nesse nível, mas a gente vê certas coisas às vezes, e o irmãozinho mais velho fala: mas será que se você tocar naquele ferro você vai se queimar mesmo? É onde aquela criança, né, o sujeito da questão vai falar:
Eu sou curioso, eu vou lá e toco, e se queima. Adão, no jardim do Éden, viveu exatamente isso. Deus Pai falou com ele: não comeis da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que delas comer, você vai morrer. No dia que daquele fruto comer, você morre. Aí vem Satanás. Mas é verdade que você vai, não, que não sei o que, mudou toda a história, distorceu tudo. Mas o coração de Eva e de Adão estava mais preocupado em ouvir Satanás, qual eles nunca tinham visto na vida deles, do que confiar no Deus que os criou, que todos os dias no pôr da tarde vinha ter com Adão, né? Quer dizer, eu sou a mãe de determinada criança, eu a crio, eu cuido dela, eu limpo ela, eu troco, dou banho, dou comida, dou carinho. Na hora dos apertos, eu que cuido da aflição. Na hora que machuca, eu que vou lá e curo, né? Que trato. Se ela precisa sair, ela sai comigo, porque eu que tenho a responsabilidade de transportar ela para todos os lugares. Aí vem o irmãozinho mais velho, que não é nem tão velho assim, que não tem condição nem de cuidar de si mesmo, porque é tão criança quanto o irmãozinho, e começa a jogar na cabecinha dele o contrário daquilo que eu como mãe digo. E a criança pequenininha, por ter o coração pecador como nós temos, porque nós temos a natureza pecaminosa, a gente tende a inclinar ou para o lado ruim, ou então a gente inclina para a obediência. Adão, se ele tivesse obedecido a Deus e falado, não, eu não vou comer, talvez hoje o mundo não estaria essa situação. Mas uma coisa é certa, eu creio que Deus, quando criou o homem, ele teve um propósito. E o propósito de Deus era fazer com que o homem amadurecesse na carne. Amadurecesse na carne no sentido, eu preciso crer em Deus na minha condição humana. Porque se você não crê em Deus na sua condição humana, a que serve a eternidade? A eternidade não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter pobreza, não vai ter desgraça, é tudo maravilhoso demais. E Deus poderia levar o ser humano para o céu na condição sem tanta confiança, confiabilidade? Deus, quando criou Adão, ele já podia ter feito como Satanás, criou Adão no céu. Por que ele criou no jardim? Deus fez um jardim para Adão, perfeito. E por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida, coisa que nós vamos falar no próximo vídeo, se Deus me permitir? Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Vamos ver o que ele vai amar mais. Ele vai amar mais obedecer aquilo que eu disse, seguir o meu conselho de pai? Ou ele vai cobiçar? Ele cobiçou, né? Então, amados, Deus, ele conhece o coração do homem. Ele conhece o coração do homem. E aqui continua. Deus, então, ele viu que Nínive é uma cidade grande, é uma cidade importante. E aí Jonas vai, caminha por 3 dias e ele começa a falar que daqui 40 dias seria destruída. O que acontece para nossa surpresa? Os ninivitas creram em Deus. E proclamaram um jejum, primeira coisa, e vestiram-se de panos de saco, porque isso os tornava humilhados. Desde o maior, quer dizer, o mais rico, até o menor, ao mais simples, o mais pobre. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e apressou e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quer dizer, ele nem sabia se ainda com aquilo que ele faria, né, de pôr panos de saco, cinza na cabeça, fazer um decreto de jejum e arrependimento profundo. Ele diz, quem sabe, fazendo assim, se humilhando desse jeito, Deus vai se arrepender e vai nos perdoar. Deus não é Deus que se arrependa como ser humano, porque às vezes aqui tem gente que fala, então Deus estava fazendo uma coisa horrorosa e Deus se arrependeu. Não! Deus, ele já sabia o coração do povo de Nínive. E Deus, conhecendo aqueles corações que eram bons, porque no fundo dessa história aqui a gente vê uma cidade inteira de mais de 120 mil habitantes com corações bons, mas ignorantes. Então, olha só,
versículo 10, capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Aí vem o descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha, ele ficou irado. Poxa, Deus fala que vai destruir. Jonas queria ver o circo pegar fogo. E ele ficou irado e ficou extremamente chateado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque o melhor é eu morrer do que viver. Jonas ficou tão descontente, ele ficou tão decepcionado com Deus, que ele falou: me mata, eu prefiro morrer do que viver. Poxa, esse povo está fazendo toda essa lambança, e o Senhor manda eu vir cá para falar que vai cair fogo na cidade. Porque Jonas, quando dá a entender claramente aqui que quando Jonas fala, ele não sabia que Deus iria mudar o jogo. Ele foi ainda assim falando: não, Deus vai matar e basta. Porém, no fundo, ele sabia que Deus era clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade. Por isso que hoje, 2015, a gente ainda está aqui. Por isso que o mundo ainda está inteiro. Por isso que ainda não explodiu um meteoro na cabeça de alguém, ou uma bomba nuclear, uma mega tsunami que destruísse uma cidade, uma megalópole qualquer do mundo. Porque Deus, ele é clemente. Ser clemente, meus amados, praticamente é um Deus que clama. É um Deus que pede arrependimento. Ele é clemente, ele clama a nós que arrependamos. Ele é misericordioso porque ele sabe quem somos, é tardio em irar-se, coisa que nós estamos vendo, e grande em benignidade, quer dizer, grande em fazer o bem, e que te arrependes do mal, porque se ele decide julgar um juízo, mas ele vê que tem arrependimento, então ele se arrepende. Não, eu não vou mais trazer tal juízo. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Olha só, Deus batendo um papo com Jonas. Jonas fala: me mata, é melhor morrer do que ver essa misericórdia toda. Aí Deus fala: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada, como uma barraca, né? E repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. E sentou lá e ficou esperando. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aí Deus vai e ensina uma lição, não só para Jonas, mas como também para nós. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Olha Deus, como é que Deus é carinhoso. Ele faz nascer uma plantinha que sobe sobre Jonas para fazer livrar o desconforto, né, daquele mesmo. Jonas, pois, se alegrou. Olha só. Parece coisa de criança aqui, mas olha só como é que é o negócio de Deus. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor a mim é morrer do que viver. Olha só esse Jonas, como é que ele era duro, hein? Ele era pirracento, é teimoso, cabeça dura. Então, perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Olha só. Deus vira para Jonas e fala: é razoável essa tua ira por causa... Primeiro ele falou: é razoável essa tua ira por causa de Nínive? Né? E agora ele fala a mesma coisa: é razoável essa tua ira por causa da planta? Aí ele vai e responde: é razoável a minha ira até a morte. Uau! Tornou o Senhor
tens compaixão da planta que te não custou trabalho. Quer dizer, ele não precisou fazer nada. A planta nasceu de graça em cima da cabeça dele, né? A qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu, Deus, ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Quer dizer, Jonas fez um burdel, uma bagunça por causa de uma planta. Achou que Deus fez uma injustiça a ponto que ele falou, eu preciso morrer. Aí Deus fala, você teve toda essa misericórdia por uma planta que você nem regou, não fez nascer, não fez crescer, não sei o quê. E não terei eu, Deus, misericórdia da grande cidade de Nínive? Uma cidade com mais de 120 mil almas, com animais de coração, meus amados, digo eu aqui, Ana Paula, de coração bom, que se arrependeu. Então Deus aqui, ele está mostrando o que, meus irmãos? A ignorância dos ninivitas, Deus não considerou até o momento que eles se arrependeram. Quer dizer, Deus sabia que aquele povo estava pecando e pecando e pecando. E olha que o pecado deles não devia de ser pouco, porque para Deus decidir destruir aquela cidade é porque a coisa estava feia. A gente pode imaginar muita coisa pesada, maldade mesmo. Mas Deus, o que ele faz? Ele tem misericórdia, manda Jonas lá anunciar a destruição. E ali Deus vê, o povo se arrependeu. Não sabia que eu estava fazendo tanto mal. Não sabia que eu era tão pecador. Não sabia que a minha vida estava tão corrupta, tão suja, tão depravada e caída. E ali o que ele faz? Se arrepende, coloca pano de saco, cinza na cabeça, se prostra. O rei clama a nação inteira para se arrepender. Quer dizer, finalmente eles entenderam que eles estavam indo com um carro sem freio para ribanceira abaixo, para se bater no murão lá, no paredão. E ali Deus fala, eu não vou ter misericórdia deles. Deus é um Deus misericordioso. E você vê que ele então anuncia, ele levanta um profeta para levar a palavra da verdade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu vou dizer antes que eu esqueça. Deus sabia da ignorância dos ninivitas. Deus então fala um juízo, eu vou destruir essa cidade. E Deus manda o profeta falar, olha, eu vou destruir a cidade. E ali Deus espera, dentro daquela notícia, qual vai ser a reação. Ali Deus vê o povo que se arrepende, então Deus vai e perdoa. Com a consciência de que aquele povo finalmente enxergou o pecado no qual eles estavam e se humilharam, se arrependeram, abriram mão. E ali então Deus perdoa. Quer dizer, a ira era uma coisa impossível de acontecer naquela cidade? Não. Se Jonas passasse na cidade, pregasse e o povo continuasse, Deus ia mandar juízo, porque agora não tinha mais ignorância. Foi anunciado, o pecado está aqui, o erro está aqui. Vocês vão ouvir? Tá aí. Mas vocês vão mudar? Não sei. Se vocês mudarem, eu vou então e volto atrás. Mas vocês não vão mudar não? Então eu vou matar todo mundo. Vou tacar fogo. E assim é na nossa vida. Olha aqui. Atos, capítulo 17, do versículo 30 e 31, eu escrevi aqui. Mas Deus, não tendo em contas os tempos da ignorância anunciada agora a todos os homens. Olha, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância anunciada agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso Deus deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, Jesus. Então Deus é claro com a história de Jonas e com Atos capítulo 17, 30 a 31, se você ler todo o capítulo, é quando Paulo ele vai e começa a pregar, se eu não me engano, para os gregos, e ele fala do Deus desconhecido, né? E o pessoal muito intelectual ali naquela cidade quis ouvir a Paulo, e ali ele anuncia Jesus. Ali alguns se convertem, outros caçoam. Olha aqui, alguns se convertem e outros caçoam. E isso de alguns se convertem e outros caçoam nos leva a ter que correr o olho agora
e eu peço aos irmãos que me acompanhem, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 16. Olha o que diz. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa que, depois dele, a fim de que se guardarem o caminho do Senhor e praticarem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei, olha aqui, descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, quer dizer, as vítimas. O clamor estava subindo, as vítimas de Sodoma e Gomorra estavam clamando. E às vezes não estavam nem clamando pedindo ajuda, mas estavam clamando pelo sofrimento. E a Bíblia diz que era muito clamor que estava chegando a Deus. Tinha se multiplicado, quer dizer, a maldade estava multiplicando. E o seu pecado tem agravado muito, quer dizer, a coisa estava só andando de mal a pior. E aí Deus vira e fala, eu vou descer e vou ver se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor. Vamos ver se todo esse clamor, todo esse desespero que está chegando até mim, bate com aquilo que está acontecendo na cidade, que é vindo até mim. E se assim não é, eu vou saber. Quer dizer, Deus aqui, ele decidiu ele descer para ver com os olhos dele. Não sei porquê, eu acredito que aqui é Deus mostrando para nós que Deus ele é muito correto, ele é muito preciso, ele é muito justo. E ele fala, eu vou descer para ver se é isso mesmo que está chegando. Porque está chegando muito. E aí, olha só. Deus simplesmente não destruiu Sodoma e Gomorra. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra de cara. Deus primeiro fala que ele vai descer para ver. Ele ia descer para ver se realmente batia com aquilo que chegava. E aí, nesse meio tempo, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Olha só, porque aqui alguém pode dizer, e esse povo, Ana, essas pessoas que morrem no pecado, sem nunca ter ouvido falar de Deus, nunca ouviu falar das coisas de Deus. A minha pergunta é, será? Será, meus irmãos? Nós não sabemos. Nós não conhecemos todo mundo. Eu não sei, mas quanta história de prostituta, drogado, ladrão que fala que já veio crente pregar para eles. Quanta gente fala que na cadeia tem sempre alguém com a Bíblia lá pregando. Quanta gente fala que nas clínicas de viciado tem sempre um crente, tem uma igreja, tem uma obra de beneficência lá pregando para eles. Você vai hoje, você vê a televisão, tá abarrotada de pastor bom, pastor ruim, mas a palavra está sendo pregada. Quer dizer, o nome de Jesus está sendo conclamado entre as nações, literalmente falando, não sei, mas sei que a coisa não é assim não. Então Deus aqui, ele fala o quê? Eu vou ver. Porque Deus, ele não manda uma pessoa para o inferno, simplesmente basta. A Bíblia diz que Deus, ele sonda os corações. Quando Deus mandou Jonas a Nínive, Deus mandou para anunciar a destruição. Mas por que Deus mandou Jonas a Nínive? E por que a Gomorra e Sodoma Deus não mandou ninguém anunciar ao fim? Olha a diferença. Nínive teve a chance de ter um profeta que passou dentro dela anunciando a destruição. Mas Sodoma e Gomorra não. Mas olha o que acontece. Então, peraí. Se Nínive estava fazendo a ignorância, Sodoma e Gomorra também estava. Porque aparentemente, ao olhar as duas histórias, parece que o povo, quando não tem Deus, é ignorante, faz o mal e basta. Mas aqui tinha pecado que estava se agravando muito, a coisa estava só piorando. E aqui Deus desce para ver. E quando Deus desce para ver, a gente vê Abraão intercedendo junto a Deus pelos homens. Olha o que acontece. Então partiram dali aqueles homens, porque Deus desceu com 2 anjos, não é isso?
E eles foram para Gomorra, eles foram lá para ver a situação, eles foram lá para destruir a cidade em todos os sentidos. Se eles chegassem ali, eles vissem a bagunça que eles iam destruir e basta. Olha só a história. Então, 2 foram para Gomorra, 2 homens, 2 anjos, né? E Deus ficou com Abraão. Esse Deus aqui, eu acredito que é a presença da pessoa de Jesus antes de nascer, mas eu não quero entrar nesse assunto para não gerar polêmica, mas a Bíblia fala que Deus estava com Abraão, mas a Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Então, quem era esse terceiro homem que estava com Abraão? Se Deus não pode ser visto ainda por causa da glória dele, Deus Pai. E Jesus é Deus e é Ele que intercede por nós. Então eu deixo essa pergunta no ar e não quero entrar no assunto, tá? Então olha só, eles desceram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E você vai ver nos capítulos anteriores que Deus chegou, o Senhor comeu com Abraão. Foi quando ele anuncia o nascimento de Isaac. Sara se coloca atrás da tendinha lá e fica... eu, uma velhinha de 90 anos, vou poder ganhar neném? Entendeu? Então, era um terceiro ser humano ali. Então, e a Bíblia fala o Senhor o tempo todo. Então é Deus. E eu acredito que era Jesus, né, se manifestando no Velho Testamento. Ok. E Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele fisicamente, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Olha, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor a eles, por amor deles. Olha só a conversa aqui, o nível da conversa. Disse mais então Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese, porém, de faltarem 5, quer dizer, de 50, né? Cai para 45, né? Justos, destruirá por isso toda a cidade? E aí Deus vai e responde: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor aos 40. Olha a paciência de Deus com Abraão. Insistiu: não se ire ao Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão. Olha que foi psicando a Deus, cutucando a Deus. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. E disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se porventura houver ali 10? Respondeu então o Senhor: Abraão, não a destruirei por amor dos 10. E Deus foi respondendo, a escala foi descendo, o nível foi descendo e Deus foi respondendo. Começou com 50, terminou com 10. E Deus não destruiria Sodoma e Gomorra se lá dentro tivesse apenas 10 homens justos. Nós estamos falando de uma cidade grande, Sodoma e Gomorra era um centro comercial na época. E Deus fala, no meio dessa cidade gigante, que eu imagino que deve ser como Nínive de grandeza, porque era grande, Deus disse, se só 10 fossem encontrados justos dentro daquela cidade, eu não destruo a cidade inteira. Deus não destruiria a cidade inteira. Então Deus, ele sondou ali os moradores de Gomorra, de Sodoma e Gomorra. Gente, 10 pessoas é muito pouco. Tem casas de família, pai, filho, pai, mulher e 8 filhos que faz 10 pessoas dentro de uma só casa. Quer dizer, às vezes uma casa que tivesse uma família de 10 pessoas justas, Deus não a destruiria. Tanto é que no final escapa Ló e as 2 filhas. Acabou.
O resto foi tudo queimado, fulminado. Até a mulher dele virou estátua de sal. Tendo cessado de falar, porque aqui que mais que Abraão podia falar? Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, porque ali Deus não tinha mais o que falar. E Abraão voltou para o seu lugar. Então Abraão vai e volta para o seu lugar. E aí vem a história de Ló, que recebe em sua casa os 2 anjos. E aqui a gente vê, né, a história, né, que acontece aqui. Aí vem, ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. A Bíblia diz já no Novo Testamento, não vou lembrar onde, que a alma de Ló se afligia com os pecados da cidade de Sodoma e Gomorra, tá? Ele sofria de tanto ver coisa errada. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Insistiu muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e clamaram a Ló, dizendo: Onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos deles. É igual um cachorro no cio mesmo, né? Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais maus. Eu tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló. E se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram: Olha, eles cansaram à procura da porta. Eles ainda mesmo cegos estavam querendo fazer mal a Ló e aos anjos e tudo. Então disseram os homens a Ló: Olha aqui. Abraão para no pedido de 10 justos dentro de Sodoma e Gomorra. Deus responde para ele que se ele encontrasse 10 homens justos dentro de Sodoma e Gomorra, ele não destruiria a cidade inteira. Aqui, depois disso, Deus se afasta e vai embora, vai para o caminho dele. Aqui agora, no versículo 12 do capítulo 19, os anjos, os homens, dizem a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Quer dizer, aqui já se sabia claramente que não tinha mais que 10 justos ali. Os anjos ainda perguntam: você tem aqui genro, filhos, filhas, parentes, alguém que você conhece, que você quer ajudar? Chama, que vocês têm que sair da cidade. Chegou no ponto que não tinha jeito. Então saiu Ló e falou a seus genros, eram os únicos que ele tinha. E ele tinha 2 filhas, então eram 2 genros. Estamos aqui com quantos? Ló, a mulher, 2 filhas e 2 genros. Nós estamos falando de 7 pessoas. Justo? Ló, a mulher. Não, 6 pessoas. 6. Aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Quer dizer, eles começaram a debochar do sogro. Estava falando besteira. Olha só. Então não adianta falar: Deus ele manda para o inferno uma pessoa que nunca ouviu falar dele. Olha aqui. Aqui
Entre parênteses, Deus ainda perdeu tempo falando, os anjos, né? Ainda perderam tempo falando para Ló, vai, se você achar, se você sabe que tem alguém que você conhece, que você quer fazer escapar, vai falar. E esperaram que ele fosse até os 2 genros e falasse com eles. E os 2 genros, junto com a cidade inteira, no mesmo caráter de maldade, começaram a rir dele. Quer dizer, não tinha justiça, não tinha nada que prestava naquela cidade. Mas mesmo assim, não se diz que Deus não anunciou alguma coisa, que Deus não enviou salvação. Porque Ló ainda foi atrás buscar alguém que pudesse ser salvo e não encontrou. O resto já estava condenado, porque Deus viu que era aquilo e basta. Então, ao amanhecer, apertaram os anjos a Ló, com Ló dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso. E o tiraram e o puseram fora da cidade, gente, à força. Olha só, Deus teve que tirar a força Ló da cidade. Porque ele estava como que enrolando, ainda não sei o que. Os anjos iam que agarrar eles à força. Porque o juiz estava vindo. E tirou eles à força, arrastou eles literalmente para fora da cidade. Tiraram eles de todo jeito. Para dizer que Deus ele não lembra de todo mundo. Para dizer que Deus deixa o povo para o inferno assim. Eu não acredito. Eu não acredito. Respondeu-lhes Ló. Assim não, senhor meu. Olha aqui. Ainda assim, Ló vai e responde, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia que me mostrastes, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali uma cidade perto para a qual posso fugir, é pequenininha, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo. Olha só, então bom, você achou uma cidadezinha? Vá bene, estou de acordo. Para não subverter a cidade de que acabas de falar. Quer dizer, Deus poupou a cidade pequenininha que estava perto. Apressa-te, refugia-te nela, apressa-te. Refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Olha, parece que foi o dia inteiro até conseguir entrar na cidade. É assim, porque eles saíram de manhã, né? Os anjos agarraram eles pelo braço de manhã, já bem cedo, né? Forçando a situação. E aqui saiu o sol. Olha só, passou um dia inteiro sobre a terra. Ah, não, desculpa. Foi bem de madrugada ainda, né? E ali, olha para você ver, eles conseguiram alcançar aquela cidade antes que o sol terminasse de nascer. Saía o sol sobre a terra, quer dizer, o sol estava nascendo quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu ou destruíram aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda aquela terra de campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Olha ali, meus irmãos. Então eu contei 2 exemplos, 2 histórias. Eu fiz questão de ler as 2 para os irmãos entenderem que Deus, ele tem uma misericórdia que, sinceramente, nenhum de nós conseguiríamos ter. Deus, quando ele sabe que alguém que pertence a ele está em pecado, ele move toda uma situação para fazer com que a verdade chegue. Porque Deus não pode destruir aquele que está realmente na ignorância e ter um coração bom. Então eu acredito que isso aqui é uma base que Deus nos dá para saber o quanto que ele é poderoso para salvar o justo. Eu acredito nesse ponto. Por isso que a gente intercede por parentes, intercede por amigos, intercede por pessoas que a gente ama. Porque como Abraão intercedeu, porque Abraão parou Deus e falou, se tiver 50, se tiver 45,
Se tiver 30, 20, 10. Aí quando chegou nos 10, não tinha mais o que pedir, desistiu praticamente. Aí Deus vai e se lembra dele e arranca o primo, o sobrinho, desculpa, que era sobrinho, Ló era sobrinho de Abraão. Arranca Ló, arranca as filhas dele, arranca até a mulher. Ainda manda ele vai lá, vai falar com alguém, se você conhece mais alguém, seus genros, né? Para que a gente conseguisse nada. Então Deus, ele anuncia a justiça, ele anuncia a verdade. Nós estamos vivendo dias, amados e amadas, que Deus ele está consertando a noiva, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar nas nuvens, nos ares, ele vai encontrar a sua esposa, sua noiva, sua igreja irrepreensível e imaculada. Então Deus ele está limpando, cuidando, tratando da igreja. Porque o dia que ele vier buscar no arrebatamento, a igreja ela vai estar limpa, pura, livre. E eu vejo quanto que Deus está dando ainda na misericórdia, espaço, oportunidade, tempo de cada um de nós consertarmos a nossa vida. Ana, eu estou vivendo tal pecado. E eu não vou nem entrar no detalhe do pecado sexual, não, porque já deu muito o que falar, eu acho que eu já não tenho mais o que dizer. Mas vamos dizer pecado. Tem gente que é invejoso, sem querer. Quando assusta, tá tendo inveja de todo mundo, tem inveja, tem egoísmo. Egoísmo é um pecado que domina muito o coração por aí. Tem gente que tem autossuficiente, se sente o dono da verdade. Tem gente que tem preguiça de se empenhar nas coisas de Deus. Tem gente que poderia fazer a obra, mas não a está fazendo. Tem gente que poderia estar cuidando melhor da sua família, seu esposo, sua mulher, seus filhos, não está cuidando. Tem tanta coisa, tem muito crente aí nos pecados, por exemplo, da glutonaria. Sabe que tá errado, mas tá abusando do mesmo jeito. Tem crente que tá no pecado da vaidade. É mais forte do que ele, e quando ele assusta, ele já tá lá se empetecando na frente do espelho todo dia. Tem crente que ainda rouba. Talvez tenha uma atividade comercial e tenta arrumar um jeitinho de todo modo para não pagar mais imposto. Aí achou uma solução que até parece justa, mas está roubando. Tem tantas histórias. Eu graças a Deus, mas digamos assim, quantos de nós ainda temos pessoas para tentar acertar? Que você brigou no passado, você teve desentendimento. Existem tantos exemplos. Às vezes você ainda é um mau cidadão que sai pela rua, toda vez que você está comendo alguma coisa, você joga o lixo no meio da rua, sabendo que isso também é pecado. Isso é um pecado de falta de zelo, porque nós temos que ser corretos, justos. A justiça é essa. Se eu tenho uma lata de lixo, por que eu tenho que jogar na rua? Estava caminhando, achei um dinheiro. Aí tá na escola, às vezes não. Aí achou um negócio lá, você sabe mais ou menos quem que é. Mas ela não viu, eu vou pegar isso pra mim. Quantas oportunidades, né, que pessoas têm pego por aí para ganhar vantagem. Vantagem, abusando. Sabe? Às vezes você vê que tem uma pessoa que está passando uma injustiça na vida, não te custaria nada se aproximar dessa pessoa e ajudá-la com uma palavra ou com uma ajuda mesmo. Às vezes você pode ajudar, às vezes até financeiramente, ou pode pegar essa pessoa, dar uma carona para ela, levar ela em determinado lugar, ou você pode comprar uma cesta básica, ou você pode ajudar ela com o caso de um advogado. Às vezes você é um profissional, né? Às vezes você é um médico, você é um advogado, você é um engenheiro, você conhece uma família que está passando aperto, você conhece casos. Talvez você não custaria nada para você dar uma assistência, dar um conselho. Mas não, eu sou doutor, se quiser consultar comigo tem que pagar. Eu estudei tantos anos, paguei meus estudos, fiz tanto sacrifício. Não posso ficar dando consulência grátis para ninguém. Sabe quantas coisas, irmãos? Quantas coisas? A gente começa a pensar, não para nunca. Sabe? O desleixo é pecado. Às vezes, igual antes de fazer esse vídeo, agora para mim são 1h29 da tarde. Eu almocei hoje por volta de meio-dia. E cozinhando, arrumei uma confusão na cozinha. Porque quando cozinho eu faço uma guerra. Não tem jeito, é um defeito meu, é maior do que eu e eu não dou conta. E aí eu falei, logo depois que eu almoçar, eu vou fazer esse vídeo, porque eu quero liberar esse material o mais rápido possível. Meus meninos ainda estavam na mesa terminando de almoçar, com um pratinho na mão, e a pia cheia de bagunça. Eu falei, sabe o que eu faço? Eu agora não posso.
gravar o vídeo, porque eles ainda estão na mesa. Então eu vou aproveitar esses 10 minutos que eles ainda estão terminando de comer com calma, vendo o desenhozinho deles e tal. Vou correr, vou lavar as vasilhas, vou limpar tudo. E limpei tudo, tô com a cozinha limpa, acabou. Eu não tive aquele desleixo de me acomodar, vamos esperar, daqui a pouco. Gente, eu me sinto bem para fazer, corri e fiz. Então são tantos detalhes na vida, sabe? Às vezes você passa na rua, tem um animalzinho, perecendo, sofrendo. Posso tentar ajudar, posso levar para algum lugar, para um canil, né? Para um lugar que alguém vai acolher, ou então eu mesma posso tentar ajudar de um modo ou de outro. Quantas coisas, meus irmãos, quantas coisas. Sabe, a gente pode fazer para ajudar, para servir, para ser justo. É o Espírito Santo que mostra para cada um de nós. Quantos de nós estamos pecando na ignorância? Quantas coisas estão vindo à tona nesses dias? Pessoas dizendo, irmã Ana, eu não sabia que eu estava em pecado. Quantos anos eu vivi atolado no pecado, eu não tinha ideia. E hoje eu me enrolei em consequências tão pesadas que para sair fora delas eu vou comprometer outras pessoas que não tem nada a ver com isso. O que eu tenho que fazer? Deus mandou o evangelho. Deus mandou o anúncio. Deus disse, eu vou destruir. Aqui Deus, no caso, nos dois casos, de Nínive e de Sodoma e Gomorra, os dois casos eram já extremos. Deus chega um momento que ele ainda não fica igual os profetas lá, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, anunciando, não. Aliás, Daniel não foi o caso, que Daniel só recebeu, mas os outros, Jeremias, Isaías, Ezequiel, que ficaram anunciando, né? Que Deus ia trazer ira, destruição, não sei o que, não. Nesse caso, Deus já mandou a sentença, vai destruir, basta. E hoje, na situação em que o mundo se encontra, se você olha bem, você que é uma pessoa que está buscando um evangelho genuíno, verdadeiro, você vai encontrar sempre na boca daqueles que pregam a palavra santa, pura e verdadeira, o juiz está vindo. O juiz está vindo. E se os homens não têm pregado bastante a mensagem que o juiz está vindo, o mundo tem chorado, o juiz está vindo. Sinal no céu, sinal na terra. Perplexidade pelo bramido do mar, coisas estranhas acontecendo por todas as partes, os animais já não são os mesmos, o clima já não é o mesmo, as guerras aí no Oriente Médio, os políticos do mundo que estão só fazendo fotografia toda vez que se encontram, para mim é o que eles fazem, um meeting, né? Eles se encontram, fazem fotografia, falam duas palavrinhas bonitinhas, que eles nem sabem o que estão falando, provavelmente eles decoraram, alguém vai sussurrando na cabeça deles, eles vão falando, depois eles vão fazer um belo almoço, belas festas, belos banquetes, belos passeios turísticos, todas as vezes que eles vão nesses meetings, e voltam para suas casas seguras e não estão nem aí para quem está morrendo de verdade. E gente sofrendo no mundo, o clamor do povo está subindo. Crianças que estão morrendo na mão dos atentados, dos terroristas, mulheres sofrendo dentro de casa com os maridos, com as esposas, homens sofrendo, crianças, a sociedade derramando veneno, pecado absurdo todo o tempo. Tem sempre uma vítima diante de cada ataque. Se eu ataco é porque tem alguém para ser atacado. E esse alguém tem clamado no sofrimento. Às vezes são pessoas que nem estão falando, Deus me ajuda, mas no sofrimento, no choro, na dor, né? Aquilo é clamor que sobe para Deus. Quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que o sangue de Caim clamava. Clamava no sentido, estava lá. Quando Deus olhava para aquele local onde ele morreu, ele viu o sangue de uma vítima inocente ali derramado. E ele sabia o que aconteceu. Então, quando Deus vê um bebezinho ser estrupado por um bando de louco, o bebezinho só grita, chora e morre. Aquele bebê não pode falar, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, mas o grito do choro, da dor, é o suficiente para chegar até o altar de Deus e levantar o clamor. Deus não precisa de mais nada para intervenir. E é isso que está acontecendo, meus irmãos. O clamor da maldade, né, das vítimas das maldades nessa terra está chegando até o céu. E eu tenho certeza que Deus já está ficando realmente numa condição de já não ter como não fazer nada. Eu diria que é questão de pouco tempo para Deus realmente começar a se mover nessa terra de modo pesado.
A Bíblia diz que no final os corpos celestiais se desfarão em chamas. A Bíblia diz que céus e terras passarão, e novos céus e nova terra serão feitos. A Bíblia diz que os elementos cairão em fogo, vão derreter. A Bíblia fala que Deus ele vai acabar com tudo isso que a gente conhece hoje como planeta Terra. Tem pastor aí dizendo que a Terra não vai ser totalmente destruída. Realmente, ela ainda vai sobrar, mas vai sobrar só o tiruço, né? Vai sobrar só o torrão, como é que a gente fala? O graveto queimado, meus irmãos. Se para você dizer que vai sobrar, aí você vai lá em Apocalipse, a Bíblia fala que nas últimas, 7 pragas da ira de Deus, uma delas diz que todo o oceano vai se transformar em sangue e todos os seres viventes do mar vão morrer. O que vai sobrar? Se lá diz que todas as fontes de água doce vão ser destruídas, contaminadas e arruinadas, o que vai sobrar? Se a Bíblia diz que toda a relva vai ser queimada, vai secar, o que vai sobrar nessa terra? Talvez eu imagino que o que vai sobrar é rocha. Mas aí a Bíblia diz que todas as ilhas vão desaparecer. E todos os montes serão aplanados. Tem o Monte Everest, são 8.000 metros de altura ou mais. Diz que ele vai ser aplanado. Já começou esse ano lá com os terremotos no Nepal. Então o que vai sobrar desse planeta? Vai vir o Armagedon quando Jesus voltar aqui para matar a besta, o falso profeta, jogar eles no lago de fogo e enxofre. Vai sobrar o anticristo que ele vai mandar para o poço, ele vai destruir com o sopro da sua boca e Satanás vai ser aprisionado no abismo por 1000 anos. O que Jesus vai encontrar nessa terra? Não tem mar mais, não vai ter mar mais, não vai ter fonte de água limpa, não vai ter nada. Aí Jesus vai ter que começar a restaurar já essa situação toda. Quer dizer, Deus, ele vai tacar fogo na terra sim. Não adianta falar que não. Depois ele vai fazer novos céus e nova terra, porque ele promete que todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E aí vai se ver descer do céu a nova Jerusalém adornada. E ali Deus vai habitar no meio dos homens, com os homens novamente. Mas aí nós estamos falando isso depois do milênio, porque antes disso tudo a Bíblia fala claramente do julgamento do grande trono branco, que é onde se julgarão todos os mortos que morreram sem Cristo e vão ser condenados para sempre ao lago de fogo e enxofre, aonde primeiramente tinha inaugurado a besta e o falso profeta. Então, meu querido, se a gente acha que vai ter lugar seguro nesse planeta, na grande tribulação, eu não queria estar aqui para ver, não. E o meu pescoço eu não boto na forca, não. Uma coisa eu posso dizer para concluir esse vídeo hoje. Uma coisa eu posso dizer, porque eu estou um pouquinho distraída com as crianças, que eu vejo que elas estão de lá e eu fico com a cabeça aqui e lá, toda hora. Mas uma coisa eu posso dizer, meus irmãos. Deus está trazendo a coisa como ela tem que ser. Deus está lavando a roupa suja do cristão, verdadeiro. Se você está em pecado, Deus está trazendo a solução. Deus está te falando, olha, a situação que você está vivendo está errada. É isso. Você tem que consertar. Não tem outra via de meio, não tem outra saída. Você precisa fazer isso ou aquilo e decidir desse jeito. Deus ele está fazendo como Jonas. Jonas anunciou o juízo e o povo vai e se arrepende. Abraão intercede e Deus se lembra de Ló. Deus tira Ló. Assim Deus está fazendo hoje. Hoje Deus está retirando. Tem uma passagem que eu não vou conseguir achar, que fala, gostaria de achar essa passagem, mas eu não vou conseguir realmente, que fala do trigo e do joio. Está nos evangelhos. Mas a Bíblia fala que a história do trigo e do joio, quando eles estiverem maduros, eles vão ser recolhidos. E ali parece que o trigo vai ser colocado no seu depósito e o joio vai ser lançado no fogo. Eu não vou conseguir achar isso aqui, eu gostaria, mas eu não vou conseguir. Mas é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Deus ele vai separar o trigo do joio. E quando Deus separar o trigo do joio, ele vai pegar o trigo e vai armazenar nos seus depósitos. Os depósitos de Deus é o céu. É o livramento do dia mal. Por um pouco de tempo, Deus vai ter a igreja ali conservada. A Bíblia diz que nós vamos estar em 7 anos com o Senhor, por 7 anos nas bodas. Depois nós vamos descer para guerrear com Ele. E o joio, nesse meio tempo, vai ser queimado, lançado ao fogo.
Então, meu amado, minha amada, eu sei que quando a gente se embrulha com os nossos problemas, né, com situações que, infelizmente, a gente não tem mais como resolver, é pecado e basta, e tem muita coisa em jogo para você abandonar, eu convido a você, em nome de Jesus, a partir de hoje, refletir realmente, investigar a situação na qual você está a fundo. Se você achar base para poder consertar, de um modo que você continue, né, vivendo certa situação, mas já em santidade, já de modo legal diante dos olhos de Deus, amém. Mas se você investiga de cá, investiga de lá, procura daqui, procura dali, não encontra uma solução bíblica que corresponde com aquilo que você está fazendo, abandona esse pecado, por mais que doa. A Bíblia diz, se o teu olho te leva a pecar, arranca teu olho e lance-o fora. É melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que teu corpo inteiro julgado no fogo, no inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela, né? E eu quero dizer uma coisa. Às vezes, Deus, ele encontra uma pessoa que a ele pertence, que se lambuzou tanto na vida com pecado, que chegou o momento que ela está até em necrose. O que é a necrose, Ana? A necrose, por exemplo, você já viu o caso de pessoas que têm que amputar uma perna, um braço, um dedo, um pé, porque a pele ficou necrosa, quer dizer, morreu, apodreceu, o sangue já não circula mais naquela parte do corpo, então aquilo apodrece, já não tem mais vida, as veias se secam, então não tem mais como restaurar aquele membro do corpo, aí tem que amputar e jogar fora. Às vezes, na nossa vida, nós vivemos com áreas em necrose na nossa vida. Situações que já não tem mais um sangue que circula. O sangue de Jesus não pode circular naquilo que é pecado. Incenso, Deus não pode dar um jeitinho na sua vida para restaurar aquela área da sua vida que está em necrose. Deus precisa amputar aquela área da sua vida, jogar ela fora e restaurar o que sobra, te dar vida. Jesus, ele só pode trabalhar numa vida que tem santidade, que tem base para ele trabalhar. Aonde existe salvação, Deus salva, mas aquilo que não pode ser salvo porque é pecado, Deus corta. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, às vezes, tem muita gente que estão com áreas da vida em necrose. Está morta, carne morta, não tem mais sangue que pode circular porque as veias já não estão mais disponíveis. Então, se não cortar, aquela necrose vai tomar conta do corpo inteiro, vai matar a pessoa, porque uma parte podre no seu corpo, se ela não for cortada imediatamente, aquela parte podre vai gerar uma infecção no todo o sangue que circula no seu corpo. E ali a pessoa morre de infecção generalizada. Quer dizer, então se tem uma área na sua vida que está em necrose, está infeccionada e já não tem mais nada que se pode fazer, morreu, não tem solução. Não tem solução, você não pode fazer nada, aquilo ali Deus, por mais que você ore, interceda, peça, jejue, faça tudo que você quiser, Deus não vai fazer nada, porque a única solução é cortar aquilo, aí você não corta, aquilo ali vai contaminar todo o resto da sua vida, ou todo o seu sangue, vai contaminar tudo, e aí você vai perder o quê? A salvação. Uma vez persa a salvação, não tem jeito de voltar atrás. Do mesmo jeito que aquela área na sua vida não tem solução e tem que ser arrancada fora, se aquilo ali infeccionar todo o seu corpo, toda a sua vida, todo o seu ser, Jesus já não vai poder fazer mais nada. Ana, mas Jesus pode todas as coisas, ele morreu na cruz. Então me responde você, por que tem tanta gente indo para o inferno? Por que tem gente indo para o inferno? É porque virou necrose, morreu. A Bíblia fala que quem é vivo é de Deus, mas os mortos não ouvem a voz do Senhor. É tudo uma questão de vida ou morte, pecado ou vida. A Bíblia diz que a pena do pecado ela é a morte. Por isso que Adão e Eva, quando comeram do fruto, eles morreram. E a coisa foi tão séria que Deus tirou eles do jardim, expulsou eles do jardim, onde ainda tinha a árvore do fruto da vida. E disse, porque se eles comerem também do fruto da árvore da vida, eles não vão mais morrer e vão ser eternamente pecadores. E se o homem fosse eternamente pecador depois de ter comido o fruto da árvore da vida, anteriormente comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem ia ser equiparado, ou comparado, ou paragonado a Satanás. Porque é isso que ele é. Satanás é eterno e pecou.
Então, se ele não vai poder morrer, não tem como dar uma segunda chance para ele, não vai ter um salvador que morra numa cruz para ele, porque nós temos que morrer. A Bíblia diz que nós nascemos de novo em Cristo. Deus como poderia fazer algo por nós? Por isso que Satanás não tem salvação, porque ele já pecou na vida eterna dele. Ele já vivia em espírito, ele já vivia na presença de Deus, e ele traiu a Deus, literalmente. Nós não. Mas se você não tira da sua vida as coisas mortas, obra morta, pecado, você vai ser completamente contaminado pela morte. E aí, meu amado, minha amada, infelizmente, você vai estar indo para a morte eterna. Porque na grande tribulação, aqueles que anteriormente aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, mas permaneceram no pecado, e olha que Apocalipse dá base para dizer, aquele que tem a sua coroa, tome cuidado para que não a perca. Não é isso? Vigiai para que você não perca a sua coroa. Coroa do quê? Da vida. A primeira coroa que a Bíblia fala que nós vamos receber é a da vida. Então, aquele que tem a coroa, tome cuidado para não perder a sua coroa. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Quer dizer, então existe a possibilidade de uma pessoa perder a salvação? Sim. Então como você justifica que aqueles que o Pai me deu de modo algum lançarem fora? Porque essas pessoas também, elas têm um coração tão voltado para Deus que elas não pensam. Quando elas estão erradas, elas resolvem o pecado e basta. Tá sofrendo, tá doendo, não gosta e tal, mas eu vou tirar, vai tirando. É uma coisa instantânea. Deus, isso aqui tá errado, ok, não quero mais. Deus, aquilo ali tá errado, ok, tirei. A pessoa que é de Deus, ela não pensa para agir, ela age, ela tira, ela corta, ela limpa, ela libera a vida dela. Agora esses que ficam, não sei, mas tô sofrendo, aí tô com o pé no coração lá com o amor de Deus, que foi o caso do pobre, do rico, do jovem rico que foi até Jesus. Ele saiu triste, porque ele não podia servir o reino de Deus e ao mesmo tempo ter toda a riqueza que ele tinha. Porque Jesus falou com ele, vai e vende tudo que tem e me segue. Ele ficou triste. Jesus o amou de modo sobremaneira, mas ele foi embora. E ele perdeu a salvação. Não sei se ele realmente perdeu a salvação, se mais tarde teve salvação na vida dele. Mas naquele momento o exemplo foi aquele. Ele escolheu entre amar o mundo do que amar mais a Deus. Então, meus amados, eu não tenho mais palavras hoje para dizer. Eu acho que daqui a gente vai ficar só emendando, um exemplo no outro. Acho que eu já fui bem clara. E eu peço a vocês, em nome de Jesus, que tomem cuidado, que abram os olhos, que tirem a necrose da vida. Peçam ao Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai mostrar como resolver cada um a sua própria vida. E Deus, ele vai trazer a resposta para você. Se a coisa está pinicando demais na sua cabeça, é porque você precisa dar um jeito. Isso é certo. E depois disso vem a paz do Senhor, que é o consolo. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é consolador. Então é aí onde vai vir o consolo do Senhor na sua vida. Mas você precisa agir. Agora é o tempo de agir. Agora é o tempo da misericórdia de Deus na sua vida. Quando Jonas pregou em Nínive que vinha um juízo, se eles não tivessem tido uma atitude de se arrepender, eles iriam perecer. Quer dizer, eles tiveram atitude. Você também tem que ter a atitude de agir e consertar. Senão você vai perecer. Amém? Então é isso que eu tinha para falar. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. De todo o meu coração eu desejo para cada um o melhor, tá? E que Ele dê força para cada um voltar na sua vida e começar a fazer essa limpeza e depressa, antes que venham tempos piores, tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.